Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês e para aqueles que defendem tanto o cessacionismo como o continuismo. Esse livro é extraordinário, é uma tese de mestrado escrita por um presbiteriano, né? Reverendo Don Coldring, sola escritura e os dons de revelação, como lidar com a atual manifestação do dom de profecia. Nessa tese de mestrado dele, ele vai defender o continuismo, tanto que até hoje a sua tese de mestrado, que é esse livro aqui, não foi refutada. Ele refuta todos os argumentos contra os dons espirituais, né? E vai defender com veemência. Quando ele apresentou a bancada ficou chocada, né? E não conseguiu refutar os seus argumentos, porque de fato o cessacionismo não tem base bíblica, não. O cessacionismo pode ter base histórica, bíblica não tem, porque os dons é espiritual, são espirituais. Independentemente se você é pentecostal, se não é pentecostal, apesar que tem uma ala muito grande já de pastores reformados que creem nos dons espirituais, tá? Porque os dons é do Espírito, né? Os pentecostais não sequestraram os dons. Os pentecostais não possuem o monopólio dos dons. Então você não pode trabalhar com essa hipótese. E os dons espirituais não é essa loucura também que nós vemos aí, os exageros exorbitantes no meio pentecostal. Eu falo porque eu sou pentecostal. Tem muito exagero, né? Tem muita loucura. Não é em todas as igrejas. Você também não pode generalizar. Então, Don Gondry, ele é formado em física e matemática, ele é formado também, é doutor em teologia sistemática, e essa tese dele, né, já faz mais de 30 anos. Ele já é praticamente um reverendo jubilado, e é um livro extraordinário para você que quer ter argumentos, né, sobre os dons espirituais. Esse material do Don Condry, vai te ajudar e muito, e muito. Ele apresentou a sua tese de doutorado, de mestrado, no famoso seminário ali do Westminster Seminário, né, o seminário de Westminster, que é uma das instituições teológicas mais prestigiadas do mundo, tá? E ele apresentou a sua tese, derrubando os argumentos dos cessacionistas. E mostrando aqui para vocês, por dentro, o sumário é grande, é muito grande o sumário, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui está o sumário. Aqui está o sumário. O sumário é muito grande. Deixa eu... Pronto. Está o sumário. Prefácio à edição americana, prefácio à edição brasileira, introdução. Definições. Que ele começa: os dons do Espírito. Os dons do Espírito Santo. Talentos naturais não são dons espirituais. Ele começa a explicar. Dons sobrenaturais do Espírito. Distinção tradicional: ordinário e extraordinário. Proposta de novas categorias: dons de revelação e não revelacionais. Propósitos dos dons de revelação. Aí tem aqui, ele coloca uma tabela. Tabela 1. Aí, no segundo capítulo, ele vai trabalhar o cânon das escrituras, as bases da canonicidade, o conceito de cânon, resposta para o período da reforma,
teorias críticas modernas, a questão do cânon aberto ou fechado, possibilidade para um cânon aberto, argumento para o cânon fechado, autoridade canônica e não canônica, cânon fechado, escrito, palavra apostolicamente autorizada de Deus. Análise 3, que é o capítulo 3. Né? Análise dos argumentos cessacionistas para a cessação das revelações não canônicas. Então ele vai apresentar os argumentos dos cessacionistas e vai responder, refutando um por um. Argumento 1. Toda revelação especial é canônica. Deus só fala por meio das escrituras e não fora dela. Aí, refutação. Nem toda revelação especial é canônica. E ele vai explicar por quê. Aí vem trazendo. A Bíblia deixa claro a existência de revelação não canônica, nenhuma declaração direta da cessação da revelação especial, palavras e atos de Cristo que não estão nas Escrituras, revelação através dos servos de Cristo que não está nas Escrituras. Argumento 2. A Escritura é suficiente para nossas necessidades. Refutação. A conclusão da Bíblia não implica que a revelação cessou. Refutação. Graça além do que é suficiente. Confusão entre suficiência e completude. Ele trabalha essa questão. A graciosidade de Deus ignorada nesse argumento. Argumento 3. Dons de revelação são sinais apostólicos. E ficou lá no período apostólico. Refutação. Dons revelacionais são mais do que sinais apostólicos. Reivindicação bíblica de que os dons são apostólicos. Os dons são apostólicos. Os dons são da igreja. Cristo deu à igreja por meio do seu Espírito. Argumento 4. A revelação em Cristo é final e perfeita. Refutação. A finalidade da revelação em Cristo proíbe alterações, não revelações. Ele vai trabalhar a confissão de fé de Westminster, né? Sobre Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus falado de muitas maneiras, nos falou pelos últimos dias, por meio do Filho, ele vai trabalhar essa questão. Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Aquela questão do outro evangelho, né? Também a confissão de fé de Westminster. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. O caráter especial da revelação em Cristo e da Bíblia não implica na cessação dos dons. Argumento 5. Dons de revelação são parte da iniciação do reino de Cristo. A fundação de Cristo, marcada por dons miraculosos, não há necessidade de dom de revelação na presente época. Então ele vai respondendo todas, vai refutando um por um, né, os argumentos cessacionistas. Refutação. Dons de revelação vinculados ao reino, não apenas à sua fundação. Aí ele vai trabalhar toda a questão aqui. A Escritura não limita os dons. Os dons são universais na igreja. Dons de revelação como não limitados ao tempo dos apóstolos. Não ficou só lá naquela época. A Escritura não limita a sua finalidade para a construção da fundação. Dons de revelação não são apenas o substituto temporário para o cânon completo. Dons de revelação, marcas da presença do reino. Resumo do argumento. Capítulo 4. O maior capítulo é esse capítulo aqui. São os capítulos que ele trabalha a questão argumentando sobre os dons espirituais, e falando que não cessou. Uma doutrina bíblica dos dons de revelação. Lembrando que ele é presbiteriano. Uma doutrina bíblica dos dons de revelação. Razões para crer na continuidade dos dons de revelação. Outras questões. Uma base doutrinária que inclua a continuação dos dons. 5. Testando os espíritos. Os espíritos. Principais preocupações sobre avaliar os espíritos. O primeiro teste. O verdadeiro Deus é proclamado. O segundo teste. Está de acordo com as Escrituras. O terceiro teste.
Os resultados são bons? Quarto teste. Os milagres alegados aconteceram? Sinais e maravilhas que testificam a Cristo. O quinto teste. Isso resulta na união do povo de Deus? A ausência de provas. Uso indevido de dons espirituais. Testes suficientes para nos proteger. 6. Capítulo 6. Lidando com os dons do Espírito. Devemos lidar com falsas reivindicações de dons. Assim como existe o falso, querido, existe o verdadeiro. Né? Curadores devem, assim como existe o verdadeiro profeta, existe o falso profeta. É assim com os dons espirituais. Devemos lidar com as falsas reivindicações de dons. Curadores devem ser ensinados a olharem para a sua própria fé. Línguas são um dom, não habilidade aprendida. A pessoa fala uma língua que nunca aprendeu. Disciplina é a chave para o uso edificante dos dons de Deus. Disciplina se aplica àqueles que estão na igreja. Disciplina tem um escopo maior do que simplesmente limpar a igreja dos ofensores. Aí vem a conclusão, bibliografia. São 246 páginas, tá? Ele defendendo o continuismo, tá? Que é bíblico e ninguém pode refutar. Tá certo? Deixa eu ler alguma coisinha para vocês aqui também. Deixa eu pegar um ponto aqui, porque é muita coisa, né? Ele falando aqui sobre os dons. Deixa eu pegar aqui. Propósito dos dons de revelação. Página 41. É muita coisa, né? Então, tem que escolher aqui uma página para ler. Que é os dons do Espírito Santo. Vamos lá. Propósitos dos dons de revelação. Aqui embaixo, né, ele tem as notas de rodapé dele são excelentes. Ele vai citar as fontes que ele consultou, tá? Para escrever essa tese de mestrado dele, há mais de 30 anos atrás. Uma resposta adequada a essa pergunta depende primeiro de discernir os propósitos para os quais Deus transmitiu dons de revelação à sua igreja. Todavia, os argumentos sobre os dons de revelação são tão intimamente ligados a esta pergunta, concernente ao propósito dos mesmos, que seria um exercício supérfluo discutir separadamente a questão dos propósitos desses dons. O que será feito neste ponto é expor 5 propósitos básicos que são reivindicados com discussão suficiente para formar o pano de fundo, as detalhadas discussões dos capítulos 3 e 5. O primeiro propósito, que tem sido tradicionalmente apontado para os dons de revelação, é a autenticação dos escritores bíblicos como agentes especiais de Deus, a exemplo dos apóstolos e profetas. É fato que desde os tempos de Ham, a validade dessa autentificação tem sido fortemente questionada. Ham e seus seguidores negaram a possibilidade de reconhecer a existência de um milagre e muito menos reconhecer o seu valor probatório. Tennant expressa que esse é o posicionamento cristão comum atualmente. Aí está a posição desse teólogo Tennant. Aí ele vem trazendo aqui. Antes de Ham, a visão geral era de que os milagres e outros dons de revelação eram evidências de que determinada mensagem provinha de Deus. Trata-se de um evidente contraste com a visão atual que apenas aceita a possibilidade de tais acontecimentos miraculosos porque alguém já acredita em Deus.
Certamente é uma porção de verdade neste posicionamento. Cresce escreveu que, eu não vou ler para ganhar tempo. No entanto, há também muitas passagens bíblicas em que Deus afirma ter prazer em usar dons de revelação como sinais, né? Como sinais que autenticam seus mensageiros. A passagem em questão, Marcos 16:20, seja verdadeira ou não, dá uma boa indicação teológica dessa verdade, que em muitos manuscritos não constam, né? O texto final de Marcos, lá, os versículos 9 a 20, não consta. Há uma briga muito grande, se é de Marcos, se não é de Marcos, se foi incluído, enxertado, enfim. Mas isso é outra questão. Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. A palavra de texto final de Marcos ali. Maravilhas podem não ser evidências em si mesmas, mas quando Deus se utiliza delas, ele o assim faz para confirmar sua palavra. O texto de Hebreus 2, versículos 3 e 4, faz essa reivindicação e algumas outras passagens confirmam-na. Em resumo, apontando claramente que um dos propósitos dos dons de revelação é autenticar os mensageiros de Deus. Isso é verdade. É autenticar os mensageiros de Deus e confirmar sua palavra. O segundo propósito para esse dom é trazido a lume em uma referência particular à glossolalia, o dom de línguas, que serve como sinal para chamar os homens a escolherem estar a favor ou contra Deus. Ele vai trazer uma questão maravilhosa. Ele vai falar assim, ó, o evangelho como um todo ou é cheiro de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte. E isso depende do fato de ser ele aceito ou rejeitado por aqueles que ouvem. Aquilo que é verdadeiro na totalidade também é verdadeiro em partes. O falar em línguas é um sinal confirmatório e também condenatório. Isso leva a que alguns reconheçam o poder de Deus no meio do seu povo e venham a crer, enquanto sobre outros não é exercido qualquer efeito transformador. Para este último grupo é que a escrita na parede de Belsazar era blasfema e sinal de iminente julgamento para ele e seus amigos. Interessante, né? Muitos têm enfatizado o aspecto dos propósitos dos dons e declarado que eles foram, de modo particular, um sinal de condenação para Israel, tomando nota especial do contexto de Isaías 28, versículos 11 e 12, que Paulo cita lá em 1 Coríntios, capítulo 14, né? Às vezes tem sido sustentado por ser esse o exclusivo propósito para os dons. O terceiro propósito, os sinais da obra salvífica de Deus na vida do crente, tem sido tão enfatizado pelo pentecostalismo clássico e faz parecer que aqueles que não receberam tais dons são cristãos de segunda classe. Isso é verdade. Apesar dessa ênfase excessiva, o comentário de Rapaz, que nome complicado, hein? Stonehouse não pode ser rejeitado. Os dons externos, além disso, servem ao propósito de proporcionar evidências de que a salvação de Deus se operou. Assim é que Pedro se refere ao trabalho extraordinário do Espírito Santo entre os gentios. Para os gentios, Deus também concedeu arrependimento para a vida. Que tal as notas de rodapé? Inclusive, no meio pentecostal, tem muita coisa que eu não concordo. Por exemplo, para ser obreiro, para ser ordenado, a pessoa tem que falar em línguas. Se não falar em línguas, não pode ir ao ministério. Isso aí é um erro grotesco, porque nas qualificações para ser um obreiro, não está lá escrito que tem que falar em línguas. Não está lá escrito que tem que ser dizimista. Isso é coisa de homem. Hoje, a igreja, muitas igrejas pentecostais estão mudando, né? Graças a Deus. Que antigamente, o dom de línguas praticamente era um dom supremo. Você se convertia e automaticamente já
Você já era obrigado a orar para Deus te batizar com o Espírito Santo. Né? Que o batismo com o Espírito Santo no pentecostalismo clássico é a evidência. A evidência dele é o falar em línguas, que eu também não concordo. Que falar em línguas não é evidência de batismo do Espírito Santo. Falar em línguas é um dom espiritual. E nem todos falam em línguas. Né? Como disse Paulo, nem todos falam em línguas, nem todos irão profetizar. Então, muitos cristãos eram vistos como cristãos de segunda classe, de segunda categoria, por não falar em línguas. E isso está mudando, graças a Deus. Graças a Deus. Concordo com Dom Gondry aqui. Então ele vai trabalhando toda essa questão. Essa tabela aqui, ó, a seguir, tabela 1, os dons do Espírito Santo. Olha só que tabela interessante, vou virar aqui a... Ele vai falar aqui, ó. Primeira tabela está em 1 Coríntios capítulo 12, do 28 ao 31, que são apóstolos, profetas, mestres, milagres, dons de curar, ajuda e assistência, governos, variedade de línguas e interpretação. Outra, segundo ponto aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 12, de 11 a 11, de 8 a 11, que é profecia, palavra de sabedoria, ele coloca o ponto de interrogação, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Aí ele vem aqui, ó. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, né, exorcismo, dons de curar, variedade de línguas e interpretação. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, profecia, saber os mistérios, ter o conhecimento, fé para milagres, doação dos bens, martírio, ele coloca tudo em ponto de interrogação, língua de homens e anjos. 1 Coríntios 13, 8, profecias, conhecimento, línguas. Romanos 12, 6 a 8, profecia, ensino, exortação, serviço, diaconato, contribuição, compartilhamento, dom de misericórdia, governo. Efésios capítulo 4, 11 e 12, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí tem outras passagens, né, que vai trabalhar os apóstolos, profetas, evangelistas, exortações, milagres, curas e por aí vai. Né? Excelente esse mapa aqui, né? Essa tabela, na verdade. E assim sucessivamente. É um livro, queridos, maravilhoso. Não vou ler mais aqui, que já estamos com 23 minutos, e eu não quero cansá-los, né? Então, Doug Condry, ele detalha, respondendo todas as objeções dos sensacionistas em relação aos dons, e prova, biblicamente, que os dons espirituais não pertencem a uma classe, aos pentecostais, aos continuistas, mas são bíblicos. Os dons são bíblicos, né? E do Espírito. Se ele quiser conceder, ele concede a quem ele quiser. Sendo você pentecostal, reformado, não crendo, crendo, enfim. Só da Escritura e os dons de revelação. Como lidar com a atual manifestação do dom de profecia? Um excelente material para você. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, mais uma super dica, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, acione o sininho para receber todas as notificações, divulgue esse canal para os seus colegas amigos, para todos aqueles que gostam de bons materiais teológicos e acadêmicos. Deus vos abençoe. Até os próximos vídeos.